Os irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro de partilha e meditação da Palavra de Deus. E para você que ainda não me conhece, sou o Diácono Everson, aqui da Diocese de Santo André, em São Paulo. E exerço meu ministério diaconal na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Diadema, no bairro Eldorado. E estamos então, queridos amados irmãos, vivenciando o mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Hoje, quarta-feira, dia 7 de junho, dentro da 9ª semana do Tempo Comum. E convido você, então, a tomar comigo a Palavra de Deus, o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, uns saduceus, os quais dizem não existir ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão e este morrer, deixando a mulher sem filhos, ele deve casar-se com a mulher para dar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O mais velho casou-se com uma mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo então casou-se com ela e igualmente morreu sem deixar descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 irmãos deixou descendência. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, ela será esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram como esposa. Jesus respondeu: Acaso estáis errados, porque não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus? Quando ressuscitarem dos mortos, os homens e as mulheres não se casarão, serão como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele é Deus não de mortos, mas de vivos. Estais muito errados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, hoje somos iluminados pela Palavra de Deus para que nós possamos compreender a grandeza do mistério da salvação, a qual o Senhor então reservou para cada um de nós. Porque Deus nos criou para a vida e vida em plenitude, vida em abundância. E somos convidados então a vencer o pecado que muitas vezes domina o nosso ser, a nossa essência, e perpassa também pela sociedade, para que assim nós possamos experimentar e enxergar essa vida a qual Deus veio oferecer a cada um de nós. E é interessante porque nós estamos refletindo o livro de Tobias no decorrer da semana, e a primeira leitura de hoje, tirada então do livro de Tobias, capítulo 3, vai nos narrar uma oração, ou melhor, 2 orações, que inicia com a oração de Tobias. Nós temos então Tobias que está passando por uma cegueira. E ali então, diante dessa situação, dessa angústia, dessa aflição, ele se coloca no seu quarto em oração e vai então suplicar a Deus. E é interessante esse diálogo de Tobias, porque ele inicia então pedindo a Deus que não lhe castigue. Mas ali então ele começa a louvar e a bendizer a Deus e resgatar o mistério da salvação, quando Deus então veio se revelando desde Abraão, Isaque e Jacó. E assim então veio se manifestando um Deus da vida. E aí então nesse diálogo com Deus, nessa oração, Tobias vai percebendo então que é preciso de fato deixar que a nossa vida ela seja conduzida por Deus, e não segundo os nossos desígnios e não segundo a nossa vontade. É essa a grande riqueza que nós podemos extrair do nosso momento de oração, de intimidade com Deus. A tal ponto que ele então termina a sua oração: Senhor, eu te entrego a minha vida, faça segundo a tua vontade. Se quiser me levar para a morada dos mortos, me leve, mas não me deixe na angústia, não me deixe na aflição. E aí, seguindo então, ainda essa primeira leitura, nós temos então aí a oração de Sara. Sara que também está sendo, blasfemada pela empregada, que então está jogando ali na sua cara que ela teve 7 maridos e os 7 morreram.
E ela então disse, olha, a culpa é sua. Você então foi muito exigente com seus maridos. E ela então, diante daquela vergonha que ela passa, ela então resolve tirar a vida. Sobe para o quarto do seu pai e ali então ela começa a pensar melhor. E acha então, por prudência, se ela tiver tal atitude de atentar contra a sua vida, quem vai ser penalizado com isso vai ser seu pai, que vai então descer à mansão dos mortos, angustiado, com o coração amargurado. E diante disso, ela então muda de ideia e resolve se colocar diante de Deus. E olha que postura bonita e exemplo também para nós. Nós também devemos seguir o exemplo de Sara. Diante das nossas angústias, aflições, não adianta nada atentar contra a nossa vida. Pelo contrário, quem sofre são aqueles que vão ficar aqui. Nós fugimos do problema. E se é problema, tem solução. E se nós temos Deus na nossa vida, esse problema, com certeza, ele vai ser superado. Basta confiar, basta deixar que Deus conduza a nossa vida, a nossa história. E é justamente essa a oração de Sara, que também pede ao Senhor que lhe tire a vida, que leve a sua vida, para que ela não continue a sofrer tanta humilhação diante da situação que ela vivenciou. Mas nos diz aí o finalzinho dessa primeira leitura que Deus ouve a oração tanto de Tobias quanto de Sara. E envia o anjo Rafael, o anjo da cura, para poder então lhes curar. Portanto, queridos amados irmãos, essa primeira leitura, ela serve para nós de conforto, serve para nós de, então, de esperança, para que nós também possamos seguir, trilhar esses caminhos, através da oração, se colocando diante de Deus, porque o Senhor acolhe a nossa oração, como nós ouvimos essa primeira leitura. E assim, com certeza, nós podemos rezar com o salmista de hoje, o Salmo 24, que nos convida, então, a elevar a Deus a nossa alma, a nossa vida. É esse o caminho, meu amado e minha amada. Não adianta nada a gente ficar buscando resolver as coisas pelas nossas próprias mãos. Somos frágeis, somos limitados. É claro, podemos ir até certo limite e vamos fazê-lo, mas confiando que o impossível Deus irá fazer na nossa vida. E aí, então nós podemos ir para o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Marcos, que nos narrou justamente também a questão dos saduceus que não acreditam na ressurreição. E chegam então com um caso, onde então havia uma mulher que teve 7 maridos, a exemplo de Sara, e não conseguiu deixar descendência. A lei de Moisés, então, dizia que os irmãos deviam então ali tomar como esposa a mulher se o seu irmão não tivesse deixado ali então descendência, para poder dar descendência. Eles apresentam então esse caso e diz, olha, os 7 se casaram com essa mulher e lá no céu, na ressurreição dos mortos, como vai ser isso? E Jesus então vai dizer, olha, vocês não entendem nada. Vocês estão querendo comparar as coisas do céu com as coisas aqui na terra, as coisas terrenas? Não é este o caminho. Porque no céu ninguém se dará em casamento, todos serão como anjos. Olha só, que bela palavra de Jesus para nós hoje. Seremos como anjo. Então, meus queridos amados irmãos, muitas vezes nós também queremos equiparar o reino de Deus com as coisas terrenas. E esse evangelho de hoje, ele serve para que nós possamos, então, compreender que não podemos nos apegar às coisas aqui na terra, às coisas terrenas, porque no céu nada disso, então, acontecerá. Não teremos nada disso das coisas materiais. Seremos como anjos. Então é um convite a nos desapegarmos, principalmente de pessoas. Quantas vezes nós encontramos pessoas que perdem seus entes queridos e não se conformam, entram em depressão, e ali passa a se tornar uma pessoa amargurada diante desse fato, ou seja, não consegue desapegar daquela situação, de entregar nas mãos de Deus a vida daquele irmão, porque a nossa vida pertence a Deus. É a Ele que nós devemos então colocar toda a nossa esperança, mas principalmente a nossa vida, que não termina nessa história, mas tem uma continuidade lá no céu. E assim então, queridos amados irmãos, que nós possamos acolher essa palavra
que ela ilumine a nossa caminhada de fé, que nós possamos então adentrar e celebrar o mistério e não buscar compreender, porque é mistério. E mistério a gente não se revela, ele não se revela, mas nós o celebramos, nós o vivemos. Porque se assim nós o fizermos, com certeza iremos passar por esse mundo bem, desapegando das coisas, das pessoas, e quando nós então nos colocarmos diante de Deus, poderemos então contemplar a sua face, na certeza que nós concluímos a nossa missão aqui na terra. Que o Senhor então nos ajude e nos fortaleça, e o Espírito Santo de Deus nos impulsione nessa nossa caminhada de fé, que nós possamos então começar já a nos apegar de tudo aquilo que nos prende a essa vida, para que assim possamos então desde já celebrar a vida em Deus no hoje da nossa vida, da nossa história. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanha nesse nosso momento de partilha e reflexão da Palavra de Deus. Continuo fazendo um convite a você a se inscrever, aqui clicando no vermelhinho aqui. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, divulgue os seus grupos, para que nós possamos também levar essa boa nova a tantos corações que necessitam se encontrar com o amor misericordioso de Deus. Portanto, meus queridos amados irmãos, que Deus abençoe você em toda a sua caminhada de fé. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado permaneça em vossos corações. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.